meus amores, hoje dia 26 de agosto, em matemática, nós vamos realizar a correção da página 38 e da página 39 do nosso livro de matemática, tá? E depois nós vamos dar continuidade às nossas atividades. Então, peguem o livro, abra na página para acompanhar a correção, tá bom? A primeira questão diz assim: as figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura. A primeira figura nós temos um inteiro e ele foi dividido em 10 partes, tá? E foram utilizadas 5 partes. Então, nós vamos representar 5 sobre 10, 5 décimos, tá bom? A segunda figura também está dividida em 10 partes, tá? E foram utilizadas 9 partes desse inteiro, tá? Então, nós vamos representar 9 sobre 10, tá? Ou 9 décimos, tá bom? E a última figura, a terceira figura, o todo foi dividido em 10 partes, foram utilizadas 2 partes, tá? Então, nós vamos representar 2 sobre 10, 2 décimos, tá bom? E abaixo diz assim: qual dessas frações representa a metade do inteiro? Então, a metade da figura, né? Então, a fração 5 décimos, tá? 5 sobre 10. A segunda questão diz assim: as figuras a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva as frações e a leitura que a parte colorida de cada figura representa. A letra A, o inteiro aí, o todo, foi dividido em 100 partes iguais, tá certo? Então, foram utilizadas 5 dessas 100 partes, tá? Então, vai ficar 5 sobre 100 e a gente lê 5 centésimos. Letra B. O todo foi dividido em 100 partes e foram utilizadas 25 partes, tá bom? Então, vai ficar 25 sobre 100 ou 25 centésimos, tá bom? Letra C. Nós temos aí o todo foi dividido em 100 partes. Dessas 100 partes foram utilizadas 50 partes, tá? Vai ficar aí 50 sobre 100 e a gente lê 50 centésimos. Tá? Ao lado, nós temos 2 tópicozinhos que fazem a seguinte pergunta: qual dessas frações representa 1/4 da figura? 1/4, gente, significa a metade da metade. Então, a metade de 100 é 50 e a metade da metade, que é 50, é 25, tá? Então, vai ser 25 centésimos, tá bom? E o segundo tópico, a metade da figura. Então, a metade da figura, como eu acabei de dizer, é 50, né? De 100, nós temos a metade de 100 é 50. Então, 50 centésimos, 50 sobre 100, certo? Terceira questão, pinte cada figura para representar as frações decimais. E depois escreva como se lê cada uma delas. Então, nós temos aqui a fração 7 sobre 10, né? 7 décimos e 5 sobre 100, 5 centésimos. Aí nós temos a figura e nós representamos dessa maneira aí, tá certo? 7 décimos, no todo tem 10 partes e nós utilizamos 7 das 10 partes. E na segunda figura aí, o quadrado tem 100 partes, nós utilizamos 5 dessas 100 partes, tá? E aí a leitura, 7 décimos e 5 centésimos. Quarta questão. Para a apresentação da banda da qual André é vocalista, foram colocados 780 ingressos à venda. Faltando uma semana para a apresentação, ainda havia 1/10 dos ingressos à venda. Quantos ingressos já foram vendidos? Então, gente, nessa questão ele quer saber quanto é 1/10 de 780, tá bom? Então, nós vamos fazer daquele jeito, calcular daquele jeito que eu ensinei pra vocês, ó. Vamos montar aqui 1/10 de 780, tá? E aí, o que a gente faz? A gente vai pegar o 180, o 780 e dividir para o denominador, que é 10. Tá bom? Então, a gente vai pegar aqui 780 dividido para 10, tá? E aí, a gente pode... 7 não dá para dividir para 10, então, nós vamos pegar 78. 78 dividido para 10, tá? Vamos tentar por 5. 5 vezes 10 é 50. Vamos tentar por 7. 7 vezes 10 é 70.
Se eu utilizar 8, eu vou passar de 78, tá? Então, vai ser 7 mesmo. 7 vezes 10 é igual a 70. Para chegar em 78, falta 8, né? 8 não consigo dividir para 10, então eu vou baixar aqui o zero, vai ficar 80. 80 dividido para 10 é igual a 8, né, gente? Então, vou colocar aqui o 8, ó. 8 vezes 10 é igual a 80. Para chegar em 80, não falta mais nada, tá? Então, eu vou obter aqui. Eu tenho 1/10 de 780, quanto é? 78. Então, 1/10 de 780 é 78, tá? Mas essa ainda não é a resposta. Então, já que agora a gente descobriu 1/10 de 780, então, gente, vamos entender a questão. A questão diz que foram colocados 780 ingressos à venda, certo? Faltando uma semana para a apresentação, ainda havia 1/10 dos ingressos à venda. Então, a gente tinha que descobrir quanto é 1/10 de 780, a gente descobriu, né, que é 78. E aí, ele pergunta quantos ingressos já foram vendidos. Então, eu vou pegar agora, tá, o valor total, que é 780, menos aí 1/10 que ainda faltavam, né, para ser vendidos, né, que foi os 78, ó, menos 78, tá? E aí a gente faz a nossa então, 780 menos 78 é igual a 702, né? Então, já foram vendidos 702 ingressos, tá bom? A quinta questão diz o seguinte: Elisa faz bonecas de pano para vender. Ela costuma guardar 1/10 do valor que recebe pela venda de cada boneca. Se a Elisa vender cada boneca por R$30, quantos reais ela consegue guardar ao vender uma boneca? Então, se ela guarda 1/10, né, do valor que ela recebe, né, e se ela vender cada boneca por R$30, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos que descobrir quanto é, vou colocar aqui para vocês, 1/10 de R$30, certo? E aí, nós vamos descobrir quanto ela vai guardar, tá? O que a gente vai fazer? Vai pegar o 30 e dividir para 10. 30 dividido para 10 é igual a 3. 3 vezes 10 é igual a 30. Para 30 não falta mais nada. Então, a Elisa, ela consegue guardar R$3, tá bom? E agora a letra B faz a seguinte pergunta: 100 bonecas? Então, a gente descobriu que se ela vender uma boneca por R$30, ela vai conseguir guardar R$3, tá? Então, a gente vai pegar esse 3 e vai multiplicar por 100, que é a quantidade agora que eu quero descobrir, tá? Ó, 3 vezes o 100, eu sei que é igual a 300, tá bom? 300. E agora eu vou pegar 300 e vou dividir para 10. Por quê? Porque eu quero saber aqui, quanto é 1/10 de 300, tá bom? Eu quero saber quanto é 1/10 de 300. Então, eu vou dividir aqui 300 para 10. Então, 300 dividido para 10, eu vou fazer direto, tá, gente? É igual a 30. 30 vezes o 10 é igual a 300. Para 300 não falta mais nada. Então, ela consegue guardar R$30, tá? R$30. Agora, gente, nós vamos realizar a sessão Aprender é Divertido. Nessa sessão, nós vamos fazer um jogo, tá? Que se chama Bingo das Frações, tá bom? E os materiais, cartela de bingo e bolinhas de papel, tá bom? Então, aí na página 40, nós já temos a cartela de bingo. Você vai só pegar as bolinhas de papel, fazer as bolinhas de papel, tá bom? Então, nesse bingo não vai ser possível saber quem é o vencedor, tá? Mas nós vamos realizar mesmo assim, tá bom? Olha só, se você conseguir marcar todos os números, né? Então, isso significa que você ganhou. Se não, se eu falar aqui várias frações e você não marcar todas, vai marcar só algumas, já valeu também, tá bom? Então, ó, como jogar? Escreva uma fração diferente em cada espaço da cartela, tá? Eu ainda vou falar as frações.
Em cada rodada, o professor irá falar uma fração. Então, o que você vai fazer? Você já vai fazendo aí a fração na cartela. Você vai fazer frações que tenham apenas um algarismo. Por exemplo, 7 quintos, né? 1/2. 3 quartos, tá bom? 2 terços, tá bom? 1 terço, tá certo? E aí depois eu vou falar pra você fazer aí o bingo, né? Marcar aí o que você marcou alguma dessas frações que eu vou dizer depois, tá bom? O passo 3. O jogador que tiver essa fração apresentada na sua cartela deve marcá-la com uma bolinha de papel. O jogador que marcar primeiro todas as frações de uma linha ou coluna inteira da cartela grita bingo e é o vencedor do jogo. Então você vai ter que marcar para poder vencer uma fileira inteira, tá? Se você marcar uma fileira inteira, você vai gritar bingo e é o vencedor, tá bom? Então, é assim, gente, se você conseguir marcar logo, então você venceu. Se não, de todas as ações que eu disser, você não conseguir marcar nenhuma fileira inteira, então já valeu também, tá? Então vamos começar. Já escreveram as frações que eu falei pra vocês? Não precisa exatamente as que eu falei, eu só dei exemplo, tá, gente? Frações com um algarismo, tanto no numerador quanto no denominador, tá bom? Então eu vou falar agora. E aí, se você tiver na sua cartela, você vai marcar, tá bom? 1/2, 3 quartos, 6 quintos, 4 terços, 1 quinto, 7 quintos, 8 nonos, 5 terços, 7 nonos, 1 quarto, 6 terços, 9 quintos, 7 oitavos, 2 sextos, 5 quartos, 4 oitavos, 6 quartos, 5 meios, 3 nonos, 1 nono, 5 sétimos, 2 sétimos, 5 sextos, 7 nonos, 2 nonos, 2 sétimos. Então, gente, eu acho que já deu pra vocês fazerem aí, brincarem um pouquinho, tá bom? Então, depois desse bingo, você vai realizar a atividade da página 40 até a página 43, tá bom? Que também é sobre bingo e frações, tá certo? Um beijo, até a próxima aula.